Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos carros mais vendidos do mundo, o Corolla. Esse que começou a ser produzido lá em 1966 no Japão, veio com a proposta de ser compacto e econômico. Quem diria, né? Que diferença de hoje em dia. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Piloto Virtual. Eu sou o Jefferson Martins. Bom, eu sei. Sei que já faz um tempo. Mas vamos tentar voltar aos poucos, né? Mas não vou prometer nada também. Eu vou tentar fazer esse formato de vídeo para ver como será a aceitação de vocês. Bom, pelo menos vocês não vão ter que ficar vendo sempre minha cara feia, e sim as belas curvas dos carros aqui falados. Então, chega de ficar falando baboseira e vamos continuar com o nosso Corolla. Esse que na época era equipado com motor 1.1, pois é, de 60 pocotós, o Corollinha iniciou sua caminhada de sucesso. Porém, apenas em 1991 é que esse queridinho japonês desembarcou aqui nas terras tupiniquins, ainda como importado. Bom, nessa época já poderia ser chamado de JDM, né? Em 98, o Corolla começou a ser produzido aqui na cidade onde eu moro mesmo, Indaiatuba, no interior de São Paulo. E, claro, um visual muito melhor do que a versão japonesa, com esses faróis redondos. Há quem goste, há quem não goste. Eu particularmente acho ele meio estranho, no mínimo. Claro que também gerou bastante repercussão esse visual todo diferentão desse Corolla. Mas, enfim, vamos continuar por aqui. Eu vou deixando aqui para vocês, vou falar um pouco de várias gerações diferentes. E como é já de costume, eu vou focar numa geração específica, no caso que será a 8ª geração. Mas vamos continuar aqui. Como eu disse, né, a primeira geração do Corolla foi em 66, que é esse aí que vocês estão vendo. Já a segunda geração já apareceu em 1970, e durou de 70 a 74. A terceira geração foi de 1974 a 79. Já a quarta foi de 79 até 1983. A quinta geração de 1983 a 1987. A sexta geração de 87 a 91. Ufa, que carro que tem geração, hein? Vamos continuar aqui. A sétima foi de 91 a 95. A 8ª geração, que a gente vai falar um pouco mais a respeito depois, de 95 a 2000. A 9ª geração, dos anos 2000 a 2006. E a 10ª geração, de 2006 a 2013. E atualmente nós estamos aí na 11ª geração, salvo engano. Bom, mas entre erros e acerto, ao longo desses mais de 50 anos de produção, ele soma aí cerca de 52 milhões de unidades vendidas no mundo todo, fazendo que, claro, ele esteja no pódio no carro mais vendido, pelo menos até então. Bom, de maneira bem resumida, obviamente, isso é bem enxuto, resumir mais de 50 anos de história em apenas alguns poucos minutos, chega a ser injusto, né, com um carro tão bem vendido. Mas o foco aqui não é ficar contando história, e sim falar um pouco mais a respeito de como é ter um Corolla no dia a dia e os custos que envolve um carro como esse. Como eu disse para vocês, vamos focar aqui na 8ª geração, mais especificamente o Corolla ano 2000. Eu tive a oportunidade de ter um nesse ano de 2024. Infelizmente para mim a experiência não foi lá muito boa, porque eu peguei um com alguns problemas mecânicos, inclusive tive que vender por um preço ridículo. Mas, bom, a minha experiência não é a regra, né? É apenas uma exceção. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o modelo especificamente. O Corolla 1.8 XEI ano 2000. Atualmente o preço dele aí de tabela, segundo a tabela FIPE, né, brincadeira, 20.815. O seu motor, como eu disse para vocês, 1.8, possui 116 cavalos a 5.800 RPM, com 15,7 kg de torque a 4.800 RPM. É uma boa faixa de potência e um bom torque, considerando ser um motor 1.8. Seus concorrentes da época, por exemplo, como o Vectra, que era 2.0, tinha praticamente aí a mesma cavalaria e com uma litragem um pouquinho maior. E levando em consideração que ele não era um carro lá muito pesado, pesava apenas aí 1.075 kg, fazendo com que ele tivesse aí uma relação peso-potência de apenas 9,26 kg para cada cavalinho. Então, uma relação peso-potência aí bem interessante. Eu peguei aqui para vocês a versão manual de 5 marchas, que é a versão que eu tive.
mas a gente tem também disponível aí a versão automática. O 0 a 100, pelo menos divulgado aí pela fábrica na época, acontecia em 10,7 segundos. Continuando aqui, o tanque de combustível comportava aí 50 litros apenas de gasolina, né, o suco do dinossauro batido aí. Falando de combustível, o consumo urbano girava em torno de 9,3 e o rodoviário 13,3. Eu nunca consegui fazer esse consumo urbano, 9,3, mas também, como eu disse para vocês, o carro que eu tive não é parâmetro, né? Ele estava com alguns problemas no motor e nunca consegui fazer mais do que 7,5. Então pode ser que quem tenha Corolla aí há mais tempo, desse ano específico, possa falar com um pouco mais de propriedade. Acredito que ele vai fazer pelo menos uns 8 aí, levando em consideração a idade. Se o motor estiver redondinho, eu acredito que dá para fazer sim. O porta-malas, ele tinha 406 litros. Não é lá grande coisa, mas para a época era aceitável. Ele possui também direção hidráulica. E as medidas dos pneus era 185, 65, 14. Essa informação que vai ser importante para nós na hora de falar um pouco a respeito dos custos que é para manter essa banheirinha. Não vou chamar de banheirinha porque ele não era tão grande assim também, né? Então, dos opcionais que ele tinha na época, ele era bem completinho, né? Possuía ar-condicionado, retrovisor com regulagem elétrica, não rebatimento, tá? Ele só regulava mesmo. O banco com regulagem de altura, manual apenas, nada de regulagem elétrica. E o volante também com regulagem de altura, manual também, obviamente. E falando um pouco a respeito de problemas, é meio complicado você pegar um carro de 24 anos de idade, né, atualmente, e falar a respeito de problemas num carro desse, né? Porque qualquer coisa você pode acabar colocando na conta da idade. Mas, tirando esse fator da idade, é um carro bem robusto, né? Ele foi muito bem construído, né? Apesar da unidade que eu peguei ter alguns problemas mecânicos, mas isso está relacionado ao relaxo dos donos anteriores. Era impressionante ver o nível de acabamento que o carro tinha. Você observava ali no painel, né, como vocês podem estar vendo aí na foto, o painel é muito bem construído, né? Ele tinha soft touch praticamente no painel todo, até a parte um pouco mais embaixo. Os acabamentos, os encaixes eram muito bem feitos, né? Você percebe que tinha um esmero na construção do carro que hoje em dia é difícil ver, inclusive no próprio Corolla, né? Depois de 2015, você percebe que ele deu uma leve decaída. Então, até 2014 aí, você tem aquele Corolla sapão, né? Ele tinha uma construção muito diferente. Depois que o Corolla 2015 ele sofreu aí uma severa abrasileirada na sua qualidade construtiva. Mas, bom, eu não vou ficar falando a respeito disso. Como disse para vocês, vamos focar aqui nesse Corolla. Uma coisa que eu, particularmente, minha experiência, no tempo que eu passei com ele, eu acredito que foi cerca de 8 meses, uma coisa que eu tenho a reclamar é o espaço interno do carro. O espaço ali no banco de trás é complicado, é sofrível, até porque ele não é lá um carro muito grande. A visão para manobras também, quando você vai dar uma ré ali, é prejudicado, porque a coluna C, é a última coluna ali do carro, eu acho ela um pouco larga, então complicava um pouco a visão. Não sei, acredito que por conta da minha experiência com o carro anterior que eu tinha, que era aqui a Carens, inclusive tem vídeo aqui no canal para vocês, então clica aí no card acima para você ver um pouco mais a respeito da Carens. Ela tinha uma visão muito boa, né? Afinal de contas também era uma minivan, então a área envidraçada do carro era muito grande, tinha muita visão, né? Os retrovisores eram grandes, então a visão era muito boa. Então talvez por isso que eu tenha estranhado um pouco, tanto o espaço no banco de trás quanto a visão de dentro do carro. E o porta-malas também ele decepciona um pouco. E eu posso falar isso porque antes do Corolla e antes da Carens, eu tive um Vectra 2.2, ano 1999. E o espaço do banco traseiro, eu lembro que era um pouco melhor. O espaço ali era um pouco mais tranquilo, né, para você levar ali até umas 3 pessoas. No caso, eu levava 2 pessoas, mais uma cadeirinha do meu filho na época. E dava para levar. Lógico que não é um espaço absurdo, mas era um pouco mais tranquilo. O porta-malas também era um pouco melhor de tamanho. E também o Vecão, uma barca, né? Mas enfim,
Lembrando que isso é apenas a opinião, não que seja algo necessariamente ruim. Então depende muito aí da sua necessidade. De repente você, solteiro, casado aí, ou no máximo um filho, o carro vai te atender super bem. Bom, tirando essas questões que eu falei aqui para vocês que não é necessariamente um problema, mas são características, essa foi a minha experiência com o carro aí. Vamos falar um pouco a respeito dos custos de manutenção, como já é costume aqui do canal, né? Os custos básicos de manutenção, obviamente, né, galera? Começando aqui pelo óleo, são 5 litros ao todo. Então, o óleo, filtro de combustível, e o filtro de óleo, obviamente, o filtro do ar condicionado e do motor, tudo junto, achei num kit, R$ 462. Um preço bastante ok. O freio, o disco dianteiro, R$ 378. O disco traseiro, R$ 430. Pastilha, 140 a dianteira e 121 a traseira. Os pneus, como tinha dito para vocês anteriormente, lá na ficha técnica, né, na sopa de números que eu sempre trago aqui, 185, 65, 14. Então, para você calçar aí com os 4 pneus, eu cotei aqui da marca Continental, são bons pneus, 1.162. Então, bem tranquilo, não é lá muito caro não. Bobina, né, as 4 bobinas, R$ 700. Vela mais o cabo, também os 4, R$ 308 o kit. E eu coloquei aqui uma peça que deu problema, eu esqueci de citar para vocês, logo quando eu peguei o carro no começo desse ano, 2024, e foi o atuador da embreagem. Eu gastei aí R$ 400, mas quando eu fui trocar essa peça, era original do veículo, de quando ele foi fabricado lá nos anos 2000. Então não é um problema, mas eu coloquei aqui só para vocês terem uma base. Então o atuador da embreagem aí foi R$ 400. Isso que dá ao todo aí 4.101 ao todo. Se você desconsiderar esse atuador da embreagem que eu coloquei aqui para vocês, dá um total aí de 3.701. Então, um custo de manutenção bastante tranquilo. Lembrando aí que é um carro anos 2000, então hoje, 2024, praticamente 2025, você deve levar em consideração principalmente o estado de conservação do veículo, a parte interior, como está o acabamento, porque afinal de contas já não é tão mais comum encontrar esse tipo de carro rodando aí pela rua em boas condições. Então, se você precisar de uma peça de acabamento, de repente, que quebrou, alguma coisa do tipo, um para-brisa, uma peça de painel, talvez seja um pouco mais complicado você encontrar uma peça desse tipo em bom estado. A parte do motor, ele é um motor bem caro, tá? Para poder você retificar ele, fica cerca aí de R$15.000, né? De 10 a 15 mil reais, vai depender muito da sua região. Aqui em Indaiatuba, onde as coisas são um pouco caras, Indaiatuba parece ser uma cidade de rico, né, gente? Para quem conhece aqui, e não que eu seja rico não, eu sou só pobre premium. Mas enfim, ficou um pouco mais de 10 mil para poder retificar o motor. Isso se eu tivesse sorte aí de encontrar todas as peças com uma facilidade. Mas como, né, a situação não permitia, eu acabei não retificando o motor e vendi o carro daquele jeito mesmo, né, para o novo dono assumir. Então leve isso em consideração também. Claro que eu sempre trago isso aqui para vocês, essas informações, é mais para você ter uma base daquilo que te aguarda, daquilo que te espera. Qualquer carro acima de 20 anos aí vai exigir um pouco mais de cuidado. Obviamente, não é porque o Corolla tem a fama de ser um tanque de guerra inquebrável que significa que ele não vai te dar um pouco de dor de cabeça para poder fazer alguma coisinha. Então é sempre muito bom procurar um que esteja um pouco aceitável, no mínimo, as condições de conservação, tanto estéticas quanto da parte mecânica. E falando a respeito disso, abrindo uma aspas aqui para vocês, cara, como tá caro Corolla. Eu acho que os donos de Corolla estão achando que estão com uma relíquia na mão. Cara, porque, por exemplo, esse ano 2000 aqui, 20.800 a tabela. Eu vi muitos anúncios, se eu encontrar vou pôr na tela para vocês, carros anunciados a 28, 30, 35 mil reais. Cara, quem que paga 35 mil reais num Corolla 2000? Pô, eu sei que é um carro
diferente, diferenciado, muito bem construído e tudo mais, mas cara, 35 mil em Corolla de 24 anos atrás, pô, é complicado, em 15 mil acima da tabela, machuca o coração. Mas eu não tô aqui para julgar o que o dono acha que deve ser vendido ou não o carro dele. Mas enfim, me diz aí, você tem vontade de ter um Corolla? Já teve? E conta a sua experiência aí. E bom, espero que você tenha gostado desse formato novo. Me diz aí o que você achou. E vamos tentar trazer mais vídeos dessa maneira aqui para vocês. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário. Muito obrigado e até a próxima.